Nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, lembrando cada um dos irmãos que já por alguns dias nós temos falado sobre o poder do Evangelho, o poder da palavra, o poder da mensagem. Nós queremos ler no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 24. Eu creio que é um dos capítulos bastante conhecido da igreja. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, se era uma coisa importante para o judeu, se eles tinham alguma coisa que valia muito, era o templo. Aquele templo era tão importante, irmãos, que muitas vezes eles esqueciam do dono do templo. Um dos grandes perigos, irmãos, é nós amarmos tanto aquilo que Deus tem nos dado, que esquecemos que Ele é o dono daquilo que Ele nos deu. Que não haja nada em nossas vidas nem na área material e nem na área espiritual e nem na vocacional, que ocupe o lugar do Senhor na nossa vida. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que somos, tudo que temos e tudo que seremos ainda, está na mão dele. É dele. Você pode glorificar a Deus, irmão, se você é um cantor, um músico, um obreiro, um ministro, um pastor. O que você é? Está na mão de Deus. Você deve glorificar a Deus por aquilo que Deus te deu. Jesus estava saindo do templo e os discípulos se reuniram em torno dele e disseram para Jesus: o Senhor observe esse templo, veja a estrutura. Talvez Jesus não tenha apresentado uma palavra que os deixasse confiante de que ele também amava aquela casa. Porém, Jesus olhou para eles e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, o templo, nós temos na Bíblia, num dos profetas bem pequenininho da Bíblia, profeta bem pequeno. Ele é tão pequeno, irmão, que só tem 2 capítulos. O dia que você tiver com vontade de ler um livro inteirinho da Bíblia e não tiver tempo, leia o profeta Ageu. No instantinho você lê o livro todo. Você fala: eu li um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia só tem 2 capítulos.
Profeta Ageu, um dos menores profetas. Também uma vida profética bem curta. Porém, irmãos, nós encontramos no capítulo 2 de Ageu, não precisa abrir agora não, preste sua atenção, que o templo de Salomão, ele tinha algumas qualidades. Primeiro, era formoso. Era também um templo suntuoso. Era visto de longe. Ele ficava sobre uma plataforma de pedra. E era feito em cima de uma montanha, em cima de um morro. Ele era bem suntuoso. Ele tinha sido construído com muito recurso através de Salomão, filho do rei Davi. Davi prometeu a Deus que faria uma casa, mas a vida, ele não tinha sido chamado para construir a igreja, templo, tinha chamado para reinar. E como rei, segundo a própria Bíblia diz, Deus disse: você não pode construir uma casa para mim, porque as tuas mãos são sanguinárias. Você foi chamado para ganhar gente, para ganhar cidades, nações, e você tem muito sangue na sua mão. Você luta muito, você bateu muita gente, você matou muitas pessoas, e você não pode. O irmão pode se lembrar que ele começou o seu reinado, irmão, matando Golias. E aí vai uma série muito grande de vitórias. Mas Deus disse: eu vou te dar a oportunidade. Você faz a planta, vê como você quer que o templo seja feito, aonde vai ser feito. Vou te dar a oportunidade de você recolher recurso. Você recolhe recurso, arruma material. E ele arrumou muito ouro, muita prata, muita madeira de lei, muito cedro, muita madeira especial, muita coisa, muita pedra preciosa. Quando foi construir o templo, ele passou aquilo tudo para o seu filho. E Salomão construiu o templo muito bonito. Muito bonito. A ponto da rainha de Sabá vir visitá-lo e dizer: olha, nem a metade me contaram do que eu vi aqui. Então os discípulos olharam para Jesus e disseram: e o senhor? Fala nada disso tudo? Dessa beleza, desse templo? Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra. A obra que ele veio fazer, irmão, não é uma obra física, material. Não é uma obra simplesmente para ser adorada, mas é para que, por aquilo que ele fez, ele seja glorificado, ele seja adorado. Eu quero dizer, irmão, adore a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida, por aquilo que Deus deu a você, e não simplesmente fique adorando o que tem. O templo era formoso, era suntuoso, tinha um acabamento de cedro, acabamento de prata, acabamento de ouro. Resplandecia. Quando o sol batia naquelas cúpulas, aquilo resplandecia, e de longe era visto o fulgor daquele templo. Muita beleza. Porém, irmãos, exterior. Diga para o irmão e para a irmã que está do seu lado: beleza exterior acaba. Beleza exterior termina. Irmão, não fique triste se eu disser para você, você que já passou dos 30,
Você que já está do outro lado, você já foi muito mais bonito do que é. E isso vai acabando. A vaidade vai ficando de lado. A beleza vai terminando. Os anos vão comendo a beleza. Então, meu irmão, minha irmã, não fique apegado às coisas belas deste mundo, porque há coisas muito mais importantes do que isso. Aquele templo foi destruído, aquele templo foi derrubado, e nós encontramos algumas pessoas lutando para a reconstrução do templo, e entre elas Zorobabel reconstruiu com muito sacrifício no tempo de Ageu, de Isaías, no tempo de Abacuque. Aquele templo foi construído. Esdras, Neemias, mas que luta para construir aquele templo, irmão. Pouca gente. Eles estavam vindo de escravidão, de castigo, e eles vieram, mas não tinha recurso, pouquíssimo recurso, debaixo de muitas dificuldades, de muitas lutas, e por que não dizer de escárnios, quando Neemias, Esdras, podia ouvir zombaria, feita por Zambalate, feita por Tobias, eles trabalhando com um sacrifício tremendo, e os inimigos dizendo, não adianta nada, isso vai cair, uma raposa vai derrubar isso. E irmãos, eu quero dizer aos irmãos que quando terminou aquela construção, o povo cansado, o povo estava abatido, o povo estava enfraquecido e desanimado. Sabe por quê, irmãos? Porque eles olharam para o templo e eles lembraram o templo não ficou nada perto daquilo que era o de Salomão. Perto do templo de Salomão, aquela luta toda, aquele trabalho todo, não compensava. Eles olharam e ficaram tristes. Não tinha mais fulgor, não tinha mais a riqueza, não tinha mais o ouro, não tinha mais a prata, não tinha mais o cedro. Eles fizeram uma reforma e eles entraram dentro e olharam. Quem olhasse de fora, isso aqui não é nada perto do que já foi. Irmão, quando Deus abençoa você, ainda que alguém ache que não é nada, Deus desce para te socorrer. Deus desce para dizer que o que Ele fez tem um propósito. Deus desce para mostrar que aquilo que Ele fez não é para agora, mas é para amanhã, é para depois e é para muito tempo. Sendo assim, Deus foi buscar Ageu. Profeta que não era tão conhecido quanto Isaías, não era tão conhecido quanto Jeremias, não era tão conhecido quanto Daniel, que era um profeta muito mais poderoso lá no exílio, do que o Ageu agora aqui no meio daquele templozinho, que para eles parece nada, mas Deus levanta Ageu. Irmãos, Deus tem Ageu para levantar. Não precisa ser o bispo fulano, o papa ciclano, o apóstolo ciclano, não. Deus pode usar o Ageu.
Deus pode usar o pequenininho, Deus pode usar aquele que ninguém valoriza, aquele que parece que não serve para nada. Deus coloca na boca dele algo especial, e nesta noite ele pode falar com você. Glória a Deus. E Deus usa Ageu e faz 3 promessas. Próprio Deus disse: diga para o povo que eu, o Senhor, estarei neles para garantir as promessas do meu concerto com o povo. Eu estarei. Segundo, está lá no versículo 5 até o 18, nós não vamos ler, mas está escrito lá: o Espírito de Deus permanecerá entre o povo. Terceiro, a glória do último templo será maior do que a do primeiro. Sabe por quê? Continue dizendo: demonstrarei do meu poder, trarei paz sobre o povo, e virá o desejado das nações. Cristo podia olhar para o templo e dizer: isso aqui, perto, se ele pudesse explicar desta forma, ele diz: perto de mim, isso aqui não é nada. Porque mais lá na frente ele pôde dizer, quando só estavam os seus discípulos reunidos, ele pôde dizer: Pedro, você é Pedro, você é uma lasca de pedra. Petros é um pedaço, é uma lasca de pedra. Você é uma lasca de pedra. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! A presença de Deus na sua vida, irmão. A glória de Deus na sua vida. O Espírito de Deus na sua vida. Vale muito mais do que tudo que você imagina ter. Tudo que você imagina que os outros têm, e você como crente não tem. A presença de Deus vale tudo, muito mais, muito mais, muito mais. Aquele templo que não parecia nada, aquele templo que o povo olhava e chorava de tristeza, porque não tinha nada a ver com o templo de Salomão. Foi naquele templo que um dia, na porta daquele templo, chegou uma senhora mais nova, com um senhor mais idoso, trazendo um menininho no braço. E foi por aquela porta, que parecia nada, que aquele menininho entrou e foi depositado nos braços de Simeão.
E Simeão olhou para aquele menininho e disse: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Pode olhar para aquela moça ainda nova, olhar bem para o rosto dela e dizer para aquela moça: uma espada transpassará a tua alma. Foi naquele templo que, passado 12 anos desta apresentação, Jesus é levado para participar da primeira Páscoa. E conversando com os doutores da lei, foi questionado muitas coisas, e ele respondia de forma com muito mais inteligência, com muito mais profundidade, do que os próprios doutores da lei compreendiam. E aquele menininho de 12 anos olhava para os doutores e falava com autoridade, falava com poder, a ponto daqueles homens pegarem Jesus e levar lá para dentro das câmaras, esconderem Jesus lá e dizer: nós temos que conversar ainda lá dentro, vou terminar aqui o trabalho e a gente ainda vai conversar. E eles ficaram lá dentro 3 dias conversando com Jesus, dentro daquele templo que eles achavam que não valia nada. Lá estava o Filho de Deus. Passado 3 dias, a festa acabou, todo mundo tinha ido embora. 3 dias depois, aparece Maria e José procurando. Nós esquecemos nosso menino por aqui, ele ficou perdido por aqui. Será que vocês viram o menino? Os doutores estão conversando com o menino ali dentro. E levaram Maria e José lá. E Jesus estava lá, ensinando os doutores da lei, dando aos doutores da lei as explicações que só pelas Escrituras eles não entendiam. Maria e José olham para aquele menino e diz: por que você fez isso com a gente? Deixou a gente preocupado. Nós já te procuramos por toda parte. Nós já tínhamos andado um dia inteiro. Andamos mais um dia para chegar aqui. Ficamos um dia todo procurando você. Já é o 3º dia, meu filho. Por que você fez isso? Aquele menino olha para aquela mulher e diz: eu estou tratando dos negócios de meu pai. Glória a Deus. Irmãos, para Jesus entrar na sua casa, você não precisa ter o melhor sofá, você não precisa ter o melhor fogareiro, você não precisa ter o melhor prato, você não precisa ter a melhor cadeira, você não precisa ter a melhor casa, o melhor quadro na parede, a pintura mais bonita. Não, você precisa ter só você. Só você. Foi naquele templo que Jesus entrou por 2 vezes. E ele pôde expulsar os cambistas, os mercadores, aquelas pessoas que estavam negociando, vendendo animais para ser sacrificado, trocando por moeda, sacrifício que deveria ser trazido de casa. Jesus entrou ali, derrubou a banca daqueles vendeiros, expulsou os animais, abriu as gaiolas dos passarinhos, soltou os bezerros, soltou os cabritos, soltou as ovelhas, espantou tudo aquilo e entrou gritando dentro do templo: vocês fizeram da casa de meu pai
covil de ladrões e salteadores. A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. E ainda mais diz aqui Ageu, ainda farei tremer as nações. Farei tremer este lugar. Jesus fez milagre, irmão, naquele tempo. Ele passou o dia todo curando todos os doentes que chegavam. Ele está aqui nesta noite, meu irmão. Isso aqui pode não ser o templo de Salomão, mas Jesus disse pelo profeta: meu é o ouro e minha é a prata. Vocês não sabem o que esse ouro do templo e essa prata representava? Sou eu. Eu sou o ouro, que é símbolo do divino. Eu sou a prata, que é símbolo da redenção. Eu redimo o pecador e purifico como ouro. Você, meu irmão, chegou como um transgressor e agora está como uma pedra preciosa. Dons espirituais na sua vida, vocação espiritual na sua vida, chamada de Deus para o ministério, irmão. Você fica de boca fechada porque quer. Glorifique a Deus. Se você é evangelista, se você é um presbítero, se você é um pastor, glorifique a Deus, irmão. Há ouro na sua vida. O brilho não está do lado de fora. O brilho está do lado de dentro, irmão. Sinta a glória de Deus dentro do seu ser. Sinta a presença de Deus. Não se envergonhe pela vida material que você vive, pela casa que você mora, porque você é um obreiro e precisa vir de ônibus para a igreja. Não se preocupe com isso. Interessa o que está dentro de você. Aleluia. Jesus curou dentro do templo. Jesus curou no alpendre de Salomão. Jesus curou na porta formosa. Tudo no mesmo templo. E, irmãos, o mais precioso foi no cenáculo. O lugar escondido do templo era na parte de cima. Na parte superior tinha uma sala. Naquela sala eles se reuniam. Quando terminava a festa, e diz a palavra de Deus, irmãos, que a maior glória que já aconteceu naquele templo foi depois de 40 dias que Jesus havia morrido e ressuscitado e assunto ao céu. Quando terminava a festa do Pentecostes, festa que durava 40 dias, 50 dias, 50 dias de festa. Mas diz a Bíblia, irmão, que com 40 dias de festa Jesus subiu. Quando completava 50 dias, 10 dias depois, os discípulos, com aqueles poucos irmãos amedrontados, era um grupinho de 500, chegou lá. Mas logo no primeiro dia saiu um grupo cansado, e no segundo outro grupo. Quando foi chegando no 10º dia, aquele grupo de 500 tinha se transformado em quase 120 pessoas só. Aquela tristeza do passado voltou no coração de quase 400 pessoas. Foram embora. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que de repente o som como de um vento encheu aquele cenáculo. Era aquele cenáculo. E a palavra de Deus diz, irmãos, todos
todos os que estavam dentro daquele cenáculo. A Bíblia não relata o número exato, quase 120. Quase 120. Mas todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar línguas. E estavam reunidos ali gente de 11 nacionalidades diferentes, que moravam naquelas redondezas, mas que eram judeus, vinham para Jerusalém para adorar. Mas eles moravam em cidades diferentes e falavam línguas diferentes. Mas eles puderam ouvir, cada um na sua própria língua. Eu creio, irmãos, não está na Bíblia, mas eu creio, a primeira pregação do Evangelho, feita pelo povo de Deus ali, por aqueles 120 irmãos, línguas estranhas. E diz que eles olhavam e parecia línguas como que de fogo. Não diz que é língua de fogo. Há muita gente correndo atrás de língua de fogo e está ficando queimado. Não é língua de fogo, é língua como que de fogo. E pousava sobre a cabeça de cada um deles. Não era em cima do pináculo da igreja, nem dentro da congregação. Não, congregação cheia de língua, não. Mas cada um recebia a sua porção. Nesta noite o Espírito de Deus quer que você participe. Cada um receba a sua porção. Não adianta você estar num culto alegre e sair triste. Não adianta você estar num culto que glorificou a Deus, adorou a Deus, e você não teve nada, não participou de nada. Deus quer que o Espírito seja derramado sobre cada um de você. Olha para o irmão e diz: você é participante, meu irmão. Você é participante, irmão. Fale glória, fale aleluia, fale línguas estranhas, glorifique a Deus. Irmãos, nunca foi visto coisa tão maravilhosa. Diz que a multidão voltaram. O que eles não conseguiram fazer em 40 dias, num dia Deus operou. Deus disse aqui pela boca de Ageu: vai tremer a terra, diz o Senhor. E a glória vai ser muito grande. E a glória dessa casa vai ser maior do que a da primeira. Porque o Senhor dos Exércitos é quem está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito. Glória a Deus. Joel já havia profetizado lá no tempo de Isaías. Também um profeta pequeno, mas ele também tinha sido usado. E há de ser que naqueles dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, sobre os vossos moços, as vossas moças, os vossos velhos, as vossas crianças, sobre o servo, sobre a serva, derramarei. Não tem aqui uma pessoa especial, não tem um aqui que seja melhor que o outro. Não tem um aqui que Deus vai dizer: não, você merece, você não merece. A mão do Senhor está estendida aqui, irmão, e todos nós podemos receber da sua glória, do seu poder, da operação do seu Espírito. Pastor, já faz 15 anos que eu sou crente, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Não foi porque não quer. Jesus está aqui para batizar. Seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio da glória, seja cheio de poder. Pastor, eu fui batizado, mas faz 5 anos que eu não falo língua estranha. Comece a falar línguas estranhas, em nome de Jesus. Seja renovado, porque do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Glória a Deus. E o mais importante: dou-vos a minha paz. Ele disse aqui pelo profeta: e haverá paz. Jesus
saudou os irmãos com a paz dentro desse templo e disse: eu dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá. E eles puderam sentir isso, pastor Hélio, dentro do templo, quando estavam de porta fechada, discutindo a ressurreição. Meu irmão, você é crente que discute ressurreição? Toma cuidado. Há uma grande multidão de pessoas querendo provar pela ciência que Jesus não ressuscitou, porque ele não morreu. Se ele não morreu, como ele ressuscitou? E se ele estava morto, como ele tinha poder de sair da sepultura? Ele não morreu. Mas eu quero dizer para você, Jesus morreu. E ele disse: ninguém vai tirar a minha vida, mas eu mesmo a dou. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres que foram para embalsamar o corpo de Jesus, elas foram fazer uma coisa boa. Porém, se você profundamente analisar, elas foram fazer uma coisa que provava que elas não criam na ressurreição. Porque eles embalsamavam o corpo das pessoas que morriam, para eles ficarem muito tempo sem serem decompostos. E elas foram colocar essas aromas, perfume, para Jesus ficar muito tempo lá. Mas elas bateram em porta errada. O próprio anjo que estava lá disse: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Mas os discípulos estavam lá dentro do cenáculo reunido, discutindo a ressurreição. Um dizendo que criam no que as mulheres falaram, outros dizendo que não cria. Pedro, que foi até lá, dizendo: mas eu fui até lá, não tinha ninguém lá. Mas alguém estava lá do lado, foi desses crentes mais assim, afoito, e ele disse: quer saber de uma coisa? Eu acredito. Quando eu colocar a minha mão nos furos do cravo, quando eu colocar o meu dedo nas suas feridas, aí eu creio. Está cheio de crente assim, né, irmão? Se Jesus fizer isso que eu estou pedindo, eu creio que Ele é poderoso. Se Ele me ama mesmo, Ele vai fazer. Ele não tem que provar nada, irmão. Que Ele te ama, Ele já provou na cruz. Que Ele pode fazer a maior obra que você podia receber, Ele já fez, que foi salvar você. Fica tentando jogar com Jesus, não. Mas o Tomé, quando ele termina essas palavras, tudo fechado, Jesus aparece no meio deles. Cai não sei da onde. Não tinha janela, não tinha porta, tudo fechado, Jesus aparece. Você já teve oportunidade de encontrar Jesus assim num lugar inesperadamente? Momento bem difícil, momento ruim, momento que você pensa que você está totalmente no fundo do poço, Jesus aparece. Ele apareceu. O que é que vocês estão discutindo? Isso é matéria vencida. Tomé, vem aqui, Tomé, vem aqui. Coloca o seu dedo aqui, apalpa, apalpa. Ele veio caindo de joelho. Eu não creio, eu creio. Não, Tomé, não.
Esse tipo de crença, você ficou 3 anos tentando me enganar. Levanta, Tomé, levanta. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Paz, paz seja convosco, paz seja convosco. Que a minha morte não traga briga, discussão, que a minha morte traga paz. Irmãos, e as coisas continuaram acontecendo até hoje. A glória do segundo templo é maior.